Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sintam-se carinhosamente abraçados, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos por estarem aqui conosco para mais uma aula do livro Mensageiro do Amanhecer. A aula de hoje é a 47ª aula do livro Mensageiro do Amanhecer. Ela é a terceira aula do capítulo 20, Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. A aula de hoje começa na página 261 do livro impresso, ou página 102 do e-book. Começa no parágrafo: a sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje. Pedimos a todos os nossos irmãos que tomem aí o texto da nossa aula, que acompanhem pelo texto e tenham todos uma boa aula. Então, vamos lá. Capítulo 20, Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência, página 261. A sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência. Os irmãos pleidianos têm esse costume de abraçar os seus irmãos e transmitir, através do abraço, a frequência. Nós diríamos que abaixo do orgasmo, o abraço é a maior troca de energias e de frequências que pode acontecer entre dois seres humanos. Então, o abraço é algo muito importante, muito significativo e que traz um conteúdo muito importante para o ser humano, que é a troca de frequências, a troca de energia. Esse abraço é a tônica dos pleidianos em todos os nossos encontros. Quando nós nos encontramos, é comum que os pleidianos se abracem num abraço apertado, num abraço fraterno. Isso, irmãos, é quase como um orgasmo. Para quem entende a importância, para quem entende o que significa o abraço, o conteúdo de um abraço, ele não é uma mera formalidade social. Ele é muito mais. Ele é quase como um orgasmo. Tamanha é a troca de energias, tamanha é a troca de frequências. Então, irmãos, o abraço, ele acabou se tornando algo muito corriqueiro, com uma forma de cumprimento social em desuso, algo muito corriqueiro, muito formal. Mas o abraço, irmãos, não é uma forma de cumprimento corriqueiro e formal. O abraço, ele é algo muito maior que isso. E ele deve ser exercido com uma troca de energias, com uma troca de frequências entre duas pessoas, independente do sexo das duas, independente de serem homem e mulher, de serem ambos homens e serem ambos mulheres. É algo que está muito além dessas peculiaridades culturais do nosso povo. O abraço é algo para ser experienciado com intensidade. É algo que deve ser experienciado não como uma forma de receber energias, não como uma forma de vampirismo, mas como uma forma de emanação de amor, de carinho, de frequência vibratória. O abraço é algo muito profundo, irmãos. É algo exercitado pelos irmãos pleidianos no dia a dia. E os irmãos pedem que nós façamos isso, que nós não economizemos abraço, que nós abracemos os nossos irmãos, os nossos companheiros, companheiras, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos inimigos.
que nós abracemos a cada um deles todo dia, principalmente de manhã, que nós comecemos o dia abraçando a todos, dando um abraço apertado em nossa esposa, em nosso marido, em nossos filhos, em nossos pais, nossos irmãos, que nós não economizemos amor, não economizemos abraço, que nós praticamos isso em nossos encontros e fazemos isso no nosso dia a dia, com força, com vontade, com alegria, emanando amor a quem nós abraçamos, não esperando receber, emanando amor, porque só existe troca quando há doação de ambos os lados. Se alguém abraça só esperando receber, ele está infringindo a regra da troca de energias, ele está apenas recebendo, ele não está sendo ético, porque o verdadeiro abraço é uma doação ampla de ambos os lados, é uma doação de mão dupla. Não sendo assim, é uma vampirização de quem só recebe. E nós, irmãos, fazemos isso com frequência. Nós fazemos isso, praticamos isso em todo instante. E para nossa surpresa, durante o nosso quinto encontro, nós recebemos um bilhete, não sabemos de quem, recebemos um bilhete de alguém, já quase no fim do nosso encontro, que dizia: aos pleidianos, precisam tocar no chakra cardíaco com as mãos entre si para aumentar energia e as naves se aproximarem, já que são observados a todo tempo, querem que demonstre todo o amor que tem um com o outro na Terra. Quando nós recebemos esse bilhete, nós sentimos que isso não era dos pleidianos. Isso não veio dos pleidianos. Nós não passamos isso para os nossos irmãos. Nós nos negamos a passar isso para os nossos irmãos. Mas esse bilhete correu entre as pessoas e muitas pessoas queriam praticar isso, queriam fazer isso. E nós não concordamos em fazê-lo. E alguns irmãos pediram para nós que queriam fazer isso. E nós dissemos: vocês querem fazer, vocês façam, mas nós não vamos autorizar, nós não vamos sugerir que isso seja feito, não. Porque isso não é dos pleidianos. E alguns irmãos se reuniram, fizeram lá um círculo no horário de intervalo e fizeram isso de ficar um tocando no chakra cardíaco do outro. E nós vimos isso e lamentamos profundamente que esses irmãos tenham feito isso, porque isso é uma clara demonstração de que não entenderam os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos. Nós ficamos tristes, nós lamentamos por terem feito isso. E nós recebemos um puxão de orelha dos pleidianos no dia seguinte. Naquela noite do último dia do encontro, ao amanhecer, quando nós fizemos a meditação, nós levamos um puxão de orelha dos pleidianos. Por termos permitido que isso tivesse sido feito. Embora nós não tenhamos autorizado que isso fosse feito, nós nos omitimos de dizer aos nossos irmãos que isso não era um recado dos pleidianos. E os nossos irmãos pleidianos nos chamaram a atenção por isso. Vejam o que diz os bilhetes. O bilhete: aos pleidianos, precisam tocar no chakra cardíaco com as mãos entre si para aumentar a energia. Isso é uma coisa totalmente desnecessária quando se pratica o abraço. Não há por que tocar o chakra cardíaco do outro quando nós, principalmente num encontro desse, nós praticamos o abraço. Embora muitos irmãos que lá estivessem não estivessem praticando o abraço, o que estava sendo feito em matéria de abraço dispensa totalmente que alguém toque o chakra cardíaco do outro. Isso não tem nexo. Diz aqui que era para aumentar a energia e as naves se aproximarem. Quem escreveu isso não sabe o que é ser um pleidiano. Os pleidianos não usam naves. Os pleidianos não são seres materiais. Os pleidianos são seres etéricos, são seres interdimensionais, que não precisam de um tocar o chakra cardíaco do outro para se aproximarem. Pois eles não se aproximam exteriormente, eles se aproximam interiormente.
E para eles se aproximarem, nós só precisamos exercitar em nosso coração o amor. Não é tocando o chakra um do outro, é cada um sentindo em seu coração o amor. Não precisa tocar o chakra cardíaco um do outro para dar demonstração de amor. O abraço é muito mais do que isso. E os nossos irmãos pleidianos disseram que essa mensagem não partiu deles. Essa mensagem não veio deles, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se houvesse qualquer mensagem para ser transmitida a nós, eles teriam transmitido diretamente durante o nosso encontro, como eles deram provas de que estavam lá durante o nosso encontro. Mais de uma vez, eles teriam transmitido isso durante o nosso encontro. E eles disseram que se eles precisassem transmitir qualquer mensagem a nós, isso teria sido feito através do Ibiatã, que estava coordenando o encontro, e não através de alguém de fora que não estava participando do encontro e não sabia o que estava acontecendo, não estava na frequência dos irmãos pleidianos que estavam presentes. E eles disseram que essa pessoa que escreveu isso não sabe que é um pleidiano, porque acha que o pleidiano é um ser extraterrestre material que se aproxima com naves tecnológicas, quando os pleidianos não usam naves. Eles são seres que se comunicam através do nosso interior. São seres que não precisam de naves. Eles só utilizam naves energéticas para se locomover entre os planetas. E não são nem naves físicas, tecnológicas. São naves energéticas. São Merkabas. E os irmãos pleidianos disseram que isso daqui é uma desinformação com o objetivo de prejudicar a frequência do trabalho, que nós não deveríamos ter permitido que isso acontecesse. E que as pessoas que participaram disso, participaram ou por ingenuidade, ou porque não estão ainda na frequência dos pleidianos. Não estão ainda conscientes dos ensinamentos pleidianos. Pessoas que estão participando há muito tempo dos ensinamentos pleidianos ainda não aprenderam a perceber o que é um ensinamento pleidiano, o que é um pleidiano, não entenderam ainda a diferença que está entre buscar lá fora e buscar lá dentro. Nós não precisamos esperar que os pleidianos se aproximem com suas naves, porque a nossa comunicação com eles é por dentro, não é física, não é exterior. As pessoas que ainda não entenderam o sentido dos ensinamentos pleidianos continuam buscando a realização de rituais, procuram o que está dentro, procuram lá fora, através de rituais, através de contatos com os pleidianos, como se eles fossem seres iguais a nós. Irmãos, quem ainda está nessa frequência, quem ainda não entendeu a diferença, é porque ainda não entrou na frequência. Está na hora de nós pararmos de ver todas as coisas com os olhos de terceira dimensão. Está na hora de nós começarmos a nos conscientizar que espiritualidade é algo diferente. É totalmente diferente de tudo que nós sabemos. É totalmente diferente de tudo aquilo que é pregado pelas religiões. Até mesmo diferente do que é trazido pelo Espiritismo. A espiritualidade é algo muito mais amplo, muito mais complexo, que tem uma hierarquia que vai muito mais além do que as colônias espirituais e do todo o conhecimento que o Espiritismo nos dá. É preciso que nós tenhamos humildade de entender que tudo aquilo que nós sabemos é nada perante toda a complexidade da hierarquia espiritual, da dimensão da espiritualidade. É preciso que nós tenhamos humildade de saber ouvir mais do que querer falar. É preciso que nós deixemos de lado um pouco essa mania nossa de aprender a oratória e desenvolver a ouvitória. Nós temos o costume de querer
falar mais do que ouvir. E os nossos irmãos pleidianos estão nos pedindo que tenhamos a humildade de aprender a ouvir a voz do silêncio, ouvir a voz da meditação, ouvir a voz interior. Está na hora, irmãos, de nós pararmos com essas iniciações, com esses rituais que proliferam por todos os lados, induzindo a todos a buscarem fora de si o que está dentro de nós. Está na hora, irmãos, de nós buscarmos a nossa comunhão, o nosso contato com os nossos mentores, com os irmãos pleidianos, com os nossos irmãos estelares, sejam eles que família estelar seja. Buscar a comunhão, buscar o contato com eles através da audição, aprendendo a ouvir a voz do silêncio. Porque os nossos irmãos pleidianos nos falam através da brisa, através do sussurro dos ventos, através do murmúrio das águas nas fontes, nas cascatas, nos córregos, através do farfalhar das folhas das árvores, do capim no campo. É aí, irmãos, que está a linguagem dos pleidianos. A linguagem da espiritualidade, a linguagem dos nossos irmãos estelares, dos nossos mentores. Está na hora, irmãos, de nós buscarmos ouvir a voz do silêncio. Ouvir a voz do silêncio na nossa solidão, nos nossos momentos de paz, de solidão, de preferência em contato com a natureza. Ouvir a voz do silêncio no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa meditação. Parem de buscar a verdade lá fora. Parem de buscar a verdade na internet, nos livros. Busquem dentro de si, irmãos. Parem de buscar a elevação da frequência vibratória através dos rituais. Isso é enganoso. Isso é ilusão. Na maioria das vezes é uma cilada para serem chipados. Pratiquem o amor através do abraço, se doando às outras pessoas através do abraço. Busquem a elevação da sua frequência vibratória através do abraço, através de um orgasmo com uma pessoa que amam. Busquem orientação através da voz do silêncio, através dos sons da natureza. Deixem esse tipo de coisa de lado. Isso, irmãos, é desinformação. Isso só serve para nos desviar do nosso interior, da nossa verdade. A verdade está em nosso interior. E nós só chegamos a ela através da nossa meditação. Ouvindo a voz interior, ouvindo a voz do silêncio. E não através dessas mensagens que não se sabe de onde veio, qual o objetivo. Mensagens de quem não conhece os pleidianos e querem nos ensinar. Mensagem arrogante de quem não sabe o que são os pleidianos e querem nos ensinar. E os pleidianos não gostaram nada da brincadeira. Não gostaram nem um pouco. Primeiro, porque colocaram palavras na boca deles. Segundo, se eles quisessem transmitir alguma coisa, conforme eles disseram, seria através do Ibiatã, que estava coordenando o evento e que é o canal deles, não através de gente de fora. Terceiro, num lugar onde se pratica o amor através de abraços verdadeiros, ninguém tem que estar tocando o chakra do outro, fazendo um ritual para tocar o chakra um do outro, para poder demonstrar amor. O amor se pratica a todo instante e não através de rituais. E, em quarto lugar, os pleidianos não precisam disso para eles se aproximarem com naves. Eles não utilizam naves. Eles se aproximam através do nosso interior. Os irmãos pleidianos nos passaram uma mensagem que nós vamos oportunamente transcrever esse bilhete e colocar essa mensagem que eles nos transmitiram sobre esse assunto. E nós vamos enviar aos nossos irmãos que participaram do 5º encontro, para que esses nossos irmãos tenham a percepção da diferença que existe entre
o que são realmente os pleidianos e a imagem dos pleidianos que é sugerida por essa desinformação. Nós lamentamos profundamente que irmãos que estão conosco há anos participando dos nossos ensinamentos não saibam distinguir isso e não leiam os ensinamentos pleidianos. Nós temos, infelizmente, a infelicidade de ver com frequência irmãos que estão conosco há muito tempo dando demonstração que não têm a mínima noção do que são os ensinamentos pleidianos, e quando questionados, eles nos surpreendem dando a informação de que nunca leram o livro dos ensinamentos pleidianos. Nós temos pessoas conosco que participam das nossas aulas, que participam do Instituto Mensageiros do Amanhecer e que nunca leram os ensinamentos pleidianos, nunca leram o Mensageiros do Amanhecer nem o Livro Terra. Isso nos deixa muito triste, porque a gente vê que os nossos irmãos estão totalmente voltados para o seu exterior. Isso nos deixa muito triste, porque são irmãos que nós queremos muito bem, irmãos que nós temos o maior amor, o maior apreço por eles, e a gente percebe que, apesar de todo o nosso esforço, eles estão perdendo uma excelente oportunidade de elevarem o seu nível de consciência. Isso nos deixa muito triste por eles, porque são irmãos queridos nossos, que nós gostaríamos muito, muito que aproveitassem a oportunidade e elevassem o seu nível de consciência através do que os nossos irmãos pleidianos têm para ensinar. Voltando à nossa aula de hoje, a sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências. Nós estamos elevando a nossa frequência vibratória e estudando essas frequências. Então, a sexualidade pode ser muito confusa, porque a sexualidade foi colocada como um instrumento pecador, como um instrumento do pecado, como uma forma de baixar as nossas frequências vibratórias, como uma forma totalmente contrária à espiritualidade, quando, na verdade, a sexualidade é uma porta que nos leva ao conhecimento de quem realmente nós somos. É uma porta para que, através da multidimensionalidade, nós possamos conhecer a nossa essência, descobrir quem realmente nós somos. A sexualidade é uma porta aberta para a elevação da nossa frequência vibratória, e nós fomos induzidos pelas religiões, pelos nossos deuses manipuladores ao longo do tempo, a acreditar que as nossas religiões que a nossa sexualidade é algo pecaminoso, é algo que precisa ser escondido, que precisa ser evitado. Esse condicionamento a que fomos submetidos é porque os nossos deuses manipuladores não queriam que nós descobríssemos que a sexualidade é um dos últimos caminhos que nos sobrou para que nós pudéssemos mergulhar na verdade de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. É o caminho, através do orgasmo, é o caminho para que nós possamos acessar essa verdade, para que nós possamos acessar níveis mais elevados da nossa frequência vibratória e chegar a essa verdade. Nos libertarmos do controle da manipulação que eles sempre exerceram sobre nós. Nós, infelizmente, estamos muito condicionados à ideia de uma sexualidade proibida, de uma sexualidade pecaminosa, e quanto mais proibido, mais a coisa atrai. Então nós acabamos caindo em níveis de frequências vibratórias mais baixas da sexualidade, porque ela passou a ser considerada como algo proibido, como algo pecaminoso. E nós, então, passamos a exercer a sexualidade como algo proibido, passamos a exercer a sexualidade às escondidas, nas suas expressões mais baixas, nas suas frequências mais inferiores, e deixamos de aproveitar a oportunidade para, através de uma sexualidade baseada no amor,
baseada na espiritualidade, elevarmos a nossa frequência vibratória e descobrirmos quem nós somos, descobrimos a nossa verdade, descobrimos por que nós estamos aqui. Por isso a sexualidade pode ser muito confusa nos dias de hoje, porque vocês estão elevando e estudando as suas frequências e muitas vezes não conseguem entender o papel importante que a sexualidade, que tem no amor a sua base, pode ser um caminho para a nossa elevação espiritual. Quando corpos se juntam, mesmo que seja através de um abraço, há uma troca de frequência, há uma elevação de frequência vibratória. Quando tem uma experiência sexual, há uma liberação de hormônios dentro do corpo. Os hormônios despertam determinadas energias dentro das células que provocam uma transferência da essência de uma pessoa para outra. Então, quando nós temos o orgasmo libera os hormônios dentro das células e os hormônios eles liberam energias que permite a transferência do que nós somos para outra pessoa. É um compartilhamento. Da mesma forma que nós compartilhamos aí no Facebook uma matéria, as nossas células compartilham a energia do que nós somos com outra pessoa no momento do nosso orgasmo. Então, os hormônios despertam determinadas energias dentro das células que provocam uma transferência da essência de uma pessoa para outra. É por isso que quando tem uma relação sexual com alguém, nem sempre conseguem eliminar a energia dessa pessoa. Então, nós costumamos dizer que não existe algo que suje mais a nossa aura do que ter uma relação sexual com uma pessoa que tem uma frequência vibratória muito mais baixa do que a nossa. É o tipo da energia que nos contamina e que demora para que a gente consiga se libertar dela. Mesmo não querendo estar com a pessoa, a experiência sexual permanece com vocês, porque houve uma troca eletromagnética. Então, é uma energia que impregna as nossas células e da qual nós não nos livramos com facilidade. Mesmo que a gente faça uma limpeza do nosso corpo com banhos de limpeza, de descarrego, mesmo que a gente use os cristais, isso não é tão fácil de ser eliminado. Vocês vão seguindo através dessa modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente. Ou seja, vocês vão seguindo através desta modulação de frequência, desta alteração de frequência, desta manipulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, ou seja, para um local de luz, porque informação é luz, para elevar a nossa frequência para um local onde está a nossa verdade, para um local de luz, de amor por si mesmos e intimidade consigo. Tá? Então, vocês vão seguindo através dessa modulação de frequência, aprendendo como elevar a vossa frequência para um local de informação consistente, amor por si mesmos e intimidade consigo mesmo. Pode parecer muito confuso e até amedrontador unir essa vulnerabilidade toda que estão aprendendo aqui sobre si mesmos com outra pessoa. Mas quanto mais se tornarem conscientes e dominarem o uso do vosso corpo, melhor irão saber onde ligá-lo, onde sentar-se, onde se plugar, em que energia vão estar se ligando, né? E sem dúvida com quem unir-se sexualmente. Se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva o vosso crescimento, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela. Então, irmãos, o que está sendo transmitido aqui não é para ninguém ficar com medo de ter relação sexual. Não é para ninguém decidir pelo celibato com medo de trocar experiências com outras pessoas. O que está se dizendo aqui, irmãos,
é que nós devemos ter precauções de sermos seletivos na escolha das pessoas com quem nós vamos estabelecer intimidades através do ato sexual. Nós devemos perceber as frequências vibratórias das pessoas antes que nós venhamos a nos envolver sexualmente com elas. É preciso que a sexualidade seja uma expressão espiritual, seja uma forma de expressão espiritual, e não uma forma de nós estarmos simplesmente exercitando o prazer de uma atividade física como outra qualquer. Nós poderíamos dizer, irmãos, que existe na sexualidade algo de divino que a maioria das pessoas ainda não perceberam, ainda não entenderam. Existe na sexualidade algo transcendental, algo divino, que a maioria das pessoas não consegue alcançar por causa dos condicionamentos a que nós fomos submetidos. Precisamos nos libertar desses condicionamentos, precisamos de buscar o sexo como um prazer físico pecaminoso, escondido, e exercitá-los, exercitar a nossa sexualidade com alguém que nós amamos, como uma forma de iniciação espiritual, como um ritual espiritual. É preciso que nós tenhamos uma outra visão da sexualidade, que a gente veja o sexo como um ritual de iniciação espiritual, que vai nos abrir portas para a elevação da nossa frequência, para o acesso à verdade de quem nós somos. É preciso que a gente deixe de lado a busca do prazer físico, de fazer algo escondido, de fazer algo pecaminoso. É preciso que a gente deixe de lado essa atração pelo que é proibido, pelo que é pecaminoso, e que a gente mude a nossa forma de ver o sexo como algo sublime, como algo transcendental, como um ritual de iniciação espiritual. Então, se agora a expressão da vossa sexualidade incentiva e aumenta o vosso crescimento, ou seja, se ela abre portas para que nós possamos exercitar essa sexualidade com responsabilidade, com consciência e com espiritualidade, automaticamente irão criar essa experiência para si mesmos, porque estarão prontos para ela. Ou seja, a partir do momento que nós temos consciência disso, nós vamos automaticamente caminhar nessa direção. Automaticamente nós seremos conduzidos para esse tipo de sexualidade, esse tipo de experiência. Precisam saber que durante o processo de evolução do eu, ocorre frequentemente um período de dormência na atividade sexual. Então, quando nós estamos passando pelo processo do despertar, é comum, é normal que o nosso interesse sexual diminua ou até desapareça durante um certo período. Todas as vezes que nós nos voltarmos totalmente para experiências espirituais, há tendência de o nosso interesse e a nossa vontade sexual diminuir ou até desaparecer temporariamente. Dentro da frequência sexual há uma troca, ou seja, dentro desse processo de iniciação espiritual através do sexo, há uma troca de frequências, há uma troca de energia. Assim, se existe uma união e uma troca química com uma pessoa que não está na vossa sintonia, vocês estão recebendo todo o lixo dessa pessoa, porque estão trocando energia com muita intimidade com alguém que tem uma frequência vibratória muito baixa. Então, o que vocês vão receber dela, se a frequência vibratória dela é baixa e há uma troca de energias no ato sexual, o que vocês esperam receber de elevado dessa pessoa, se ela tem uma baixa frequência vibratória? Logicamente, vocês vão dar
o que há de melhor de si em matéria de energia e vão receber lixo, vão receber energias muito negativas, muito baixas, que vai puxar a frequência vibratória de vocês para baixo. Às vezes vocês se afastam dessa espécie de troca, podem pensar, que coisa, o que está acontecendo? Será que estou ficando velho? Será que estou ressecando? O que houve? Então, muitas vezes, a gente percebe, mesmo que inconscientemente, que uma determinada relação, que um determinado tipo de sexo não convém a nós, não nos traz benefícios. E por nós não termos consciência do porquê que nós estamos assumindo essa postura, às vezes a gente fica achando que nós estamos ficando velhos, que nós estamos perdendo o interesse sexual, que nós estamos perdendo apetite sexual, que nós estamos doentes, que nós estamos com algum problema. Não é isso. É que muitas vezes nosso eu maior nos faz sentir que, inconscientemente nos faz sentir que determinado tipo de troca de energias através do ato sexual não é conveniente, não é adequado para nós. Então nós nos fechamos, nos afastamos da sexualidade e ficamos a achar que nós estamos com algum problema. Não é nada disso. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dá-la para outras pessoas. Ou seja, nós não temos que trocar energias com pessoas que não estejam na nossa sintonia. Se nós temos necessidades de satisfação sexual, nós podemos nos satisfazer sexualmente sem ter relação com outra pessoa. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação, sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazer. Então, os irmãos pleidianos dizem que mais sadio, mais salutar, é ter relações sexuais, ter orgasmo com a pessoa que a gente ama. Ou, no mínimo, com alguém que tenha a mesma sintonia de frequência vibratória que nós, que esteja na mesma frequência vibratória. Não sendo possível isso, em vez de termos relação sexual com uma pessoa que está numa frequência vibratória muito diferente da nossa, é preferível e muito mais saudável que nós pratiquemos a arte da masturbação, sabendo que isso é perfeitamente válido e saudável fazer. Sempre tendo aqueles cuidados que nós já falamos aqui na aula passada. De quando nós nos masturbarmos, o ideal é que a gente não se concentre em alguém que já existe, porque senão nós poderemos estar cometendo um estupro energético contra aquela pessoa. É conveniente que a gente idealize uma pessoa que não existe para nós nos masturbarmos e depois de terminada a masturbação que a gente desintegre aquela egrégora que nós criamos daquele ser que nós idealizamos. Evitem se masturbar pensando em uma pessoa que já existe. Crie, através da imaginação criadora, um ser ideal que corresponde exatamente ao que vocês gostariam. Tenham a experiência através da masturbação e depois disso vocês desintegram essa egrégora que vocês criaram para que ela não se torne mais uma sujeira no umbral, mais uma fonte de vampirização de energia das pessoas a viver por aí com uma certa independência, autonomia, sugando as energias das pessoas ou talvez até de nós mesmos. Muitas vezes nós criamos uma egrégora que passa a se alimentar das nossas energias, que passam a nos vampirizar. Então, não existe nada de errado na arte da masturbação, desde que nós tenhamos o devido cuidado e não estrupar energeticamente alguém ou não venhamos a produzir egrégoras que fique aí assediando a nós ou a outras pessoas, vampirizando, assediando e vampirizando as energias. Vocês podem aprender a usar a energia que os estimula sexualmente sem dá-la para outras pessoas. Em vez de entrar no caos e na loucura, podem explorar essa energia através da arte da masturbação,
sabendo que é perfeitamente válido e saudável fazê-lo. Ou simplesmente observar quando sentem uma excitação sexual e decidir o que fazer com ela. Ou seja, podem dizer, bem, eu não vou trabalhar isso agora. Vamos ver para onde vai essa energia. Peguem a energia, deixem-na subir pelo corpo e usem-na em outras áreas. Ou seja, vocês podem dar vazão a essa energia através de uma relação com uma pessoa que amam, que está na frequência vibratória de vocês, que é o ideal, ou podem ter relação com uma pessoa que vocês têm carinho, que vocês não amam, mas que está na frequência vibratória de vocês, ou vocês podem ter uma relação através da masturbação com alguém que vocês imaginam que exista, e que vocês vão desintegrar depois de terminar a masturbação, ou vocês podem deixar que essa energia flua através da sua coluna, subindo e usando essa energia para aumentar a sua capacidade criativa, para aumentar o seu poder de concentração e outros benefícios mais que essa energia pode trazer. Só não aconselhamos os irmãos a utilizarem as técnicas de manipulação dessas energias que são ensinadas através de determinados tipos de yoga, porque os nossos irmãos pleidianos dizem que se essa energia não for utilizada, ela vai subir naturalmente pela coluna. A Kundalini vai subir naturalmente. E a orientação dos irmãos pleidianos é que nós não forcemos isso, que deixem ela subir naturalmente, deixem ela fluir naturalmente. Nós não devemos, de forma alguma, forçar nada, porque isso pode gerar desequilíbrios nas energias dos nossos meridianos, interferir no equilíbrio dos nossos chakras, e nos provocar sérios problemas. Tudo deve acontecer naturalmente. Tudo deve fluir. Vocês até podem dar uma ajudazinha no sentido dessa energia subir, mas não devem forçar, não devem aplicar técnicas que forcem isso a acontecer. Vocês vão chegar a um ponto em que venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebê. Então vocês vão chegar a um ponto em que venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmo. Muita gente, quando os pleidianos dizem isso, acham que os pleidianos estão estimulando o desenvolvimento e a exacerbação do ego. Não é bem isso. Quando os irmãos falam em amar a si mesmos, eles querem dizer que antes de nós amarmos alguém, antes de nós nos anularmos por alguém, nós devemos nos amar a nós mesmos. Nós devemos amar a si mesmos acima de todas as coisas, mas amar no sentido de respeitar, amar no sentido de buscar o melhor para nós através da elevação espiritual. Não abrir mão de buscar a nossa elevação espiritual, o nosso despertar, a nossa evolução por causa de qualquer sentimento, de qualquer amor por outra pessoa. Nós devemos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Nós não devemos nos anular por outras pessoas, por mais que a gente ame essa outra pessoa. Nós devemos respeitar e amar a nós mesmos e não idolatrar a nós mesmos, não nos transformar em um ser hedonista, num ser narcisista. Então, amar a si mesmo em primeiro lugar, é uma coisa, que não quer dizer que nós devemos ser narcisistas, que nós devemos nos deixar dominar pelo ego. Então, amar a si mesmos não quer dizer sermos egóicos, narcisistas, egocêntricos. É outra coisa diferente. Muita gente não entende, não consegue perceber a diferença entre as coisas, e dizem que os pleidianos estão incentivando a adoração, a idolatria, a autoidolatria e a exacerbação do ego, que estão estimulando
o egocentrismo, o egoísmo e o narcisismo, etc. Tá? Então, não é nesse sentido que eles falam, é no sentido espiritual que nós devemos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Então, vocês vão chegar a um ponto que venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor em si mesmos. Está faltando alguma coisa nessa frase e os irmãos pleidianos nos dizem que vocês vão chegar a um ponto em que vão venerar, está faltando aí um verbo aqui, vão venerar, sustentar e amar a si mesmo como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmo. Muitas pessoas se dispersam, muitas pessoas se perdem pelo caminho no sentido de ter o foco no seu desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas perde o foco no seu processo de evolução, no seu processo de amar a si mesmo. E essas pessoas se tornam pessoas autodestrutivas. Muitas delas caem nas drogas, no alcoolismo, e muitas delas acabam por se suicidar. Por quê? Porque perderam o foco no amor próprio, no amor a si mesmos. Elas se dispersam e perdem esse foco, e quando isso acontece, elas se perdem de si mesmas, elas se procuram e não se acham, elas se perdem de si mesmas e por isso elas resolvem se autodestruir. E para elas se encontrarem a si mesmas, elas precisam encontrar valor em si mesmas. Quando elas não encontram valor em si mesmas, elas se tornam pessoas perdidas. Elas precisam perceber que elas têm valor. Quando elas percebem que elas têm virtudes, que elas têm valores, elas aprendem a amar e respeitar a si mesmas. Quando elas perdem esse referencial de ver em si mesmas valores e virtudes, elas se divorciam de si mesmos, se perdem e passam a querer se autodestruir, a querer fugir dessa falta de enxergar os seus valores, dessa dificuldade de enxergar os seus valores. Elas passam a fugir disso, mergulhando no álcool, nas drogas ou em qualquer outra forma de fuga. Então, as pessoas precisam ver em si os seus valores, as suas virtudes e amar a si mesmos pelo que são. Essa é a regra número 1 para alguém ser feliz. Quando isso não acontece, a pessoa se torna uma pessoa desajustada e ela passa a ser alguém perigosa para os outros ou para si mesma. Ou ela se torna uma assassina em série, uma estrupadora, ou ela se autodestrói. Ela vai direcionar toda a sua frustração, a sua decepção, por não conseguir ver em si valores, por não conseguir ver em si virtudes. Essa frustração, essa decepção, ela vai direcionar contra outras pessoas, tentando destruir outras pessoas, ou ela vai direcionar contra si mesma, se autodestruindo. Então, irmãos, a melhor maneira de nós ajudarmos outras pessoas é sempre mostrarmos para elas que elas têm valores, que elas têm virtudes, para que ajude as pessoas, para que as pessoas possam encontrar em si mesmos, em si mesmas, esses valores, essas virtudes e aprender a se amar. A melhor maneira de ajudarmos pessoas que estão perdidas na vida, perdidas em si mesmas, é mostrar a elas que elas têm alguma virtude, que elas têm algum valor e que elas são amadas pelos valores e pelas virtudes que elas têm. Essa é a melhor maneira de nós ajudarmos essas pessoas que estão perdidas, ensinando elas a encontrar o amor próprio, encontrar em si os seus valores, as suas virtudes. Então, irmãos, voltando ao nosso texto, vocês vão chegar a um ponto em que venerar, sustentar e amar a si mesmos, vocês vão chegar a um ponto em que vão venerar, sustentar e amar a si mesmos como se estivessem carregando um bebezinho recém-nascido em seus braços, sabendo que estão dando o melhor de si mesmos. Muitas pessoas se dispersam. Encontrem um local de serenidade e silêncio onde possam encontrar respostas às vossas perguntas. Não irão
irão conseguir encontrar respostas fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês aquilo que está dentro, aquilo que vocês só vão encontrar através da voz do silêncio. Quando aprendem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará, o eu maior dirá a você o que vocês estão buscando saber. Normalmente não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento e de condicionamentos que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Então tem muita gente que está preso, está travado dentro de si e não consegue sair, não consegue se libertar, porque, embora saiba que ela que é esse o caminho, que ela tem que se libertar, que ela tem que se destravar, ela não consegue fazer porque ela não consegue coragem para enfrentar o desconhecido. Ela não tem coragem de sair do seu interior, ali, da onde ela está escondidinha. Nós não devemos nos esconder em nosso interior, nós devemos buscar a voz do silêncio em nosso interior. Existem pessoas que buscam se esconder de si mesmas, exercendo grande atividade, uma intensa atividade externa. Existem pessoas que trabalham além das horas normais que nós deveríamos trabalhar. Existem pessoas que trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia como uma fuga, como uma maneira de fugir de si mesmo, uma maneira de evitar de ouvir a voz do silêncio. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem medo de ouvir a sua voz interior. E tem gente que se tranca em seu interior e não permite, que não tem coragem de enfrentar o novo, de enfrentar o desconhecido, porque fica escondido dentro de si, não para ouvir a voz interior, não para buscar a sua verdade, mas fica escondido porque tem medo de botar a cara para fora, tem medo de enfrentar o desconhecido. Então, isso é uma fuga. E a fuga não é positiva. A fuga, ela é uma coisa negativa. Positivo é mergulhar em nosso interior e buscar a nossa verdade e não nos esconder em nosso interior e não querer enxergar a verdade. Então, o nosso interior pode ser um caminho para a luz, um caminho para a verdade, como pode ser um caminho para a fuga de nós mesmos. Depende de como nós vamos encarar isso. De qualquer forma, o melhor caminho é sempre o caminho de ouvir a nossa voz interior, o caminho do despertar através da busca da verdade em nosso interior. Então, muitas pessoas se dispersam, mas nós não devemos nos dispersar com as coisas exteriores, nos dispersar com a televisão, com a novela, com o futebol. Não devemos nos dispersar com a religião, com a política. Não devemos nos dispersar com atividades exteriores. Nós devemos encontrar um local de serenidade e silêncio onde possamos encontrar respostas às nossas perguntas. Não irão conseguir encontrar respostas fazendo perguntas a todo mundo ou falando o dia inteiro no telefone. Se fizerem isso, demonstram que estão procurando fora de vocês, estão procurando no lugar errado aquilo que está dentro de vocês. Quando aprendem a voltar-se para dentro de si para encontrar as respostas, o eu falará, o eu maior lhes dará as respostas. Normalmente não conseguem ouvir porque estão trancados dentro de padrões de comportamento que já sabem ser necessário mudar, mas falta-lhes coragem para enfrentar o desconhecido. Ou seja, estão travados em padrões de comportamento que sabem que está errado, que precisam mudar, comportamentos que não são positivos, que não são progressistas, como o comportamento de ficar criticando e reclamando de todas as coisas, ficar criticando e reclamando do tempo, do clima, do governo, do trabalho, do patrão, da esposa,
do marido, dos filhos. Tá? Então, esses são padrões de comportamento que, às vezes, nós ficamos travados nesses comportamentos, nesses padrões de conduta, e nós não conseguimos mudar esses padrões de conduta negativas e transformá-los em padrões positivos. Por quê? Porque falta coragem para nós enfrentarmos o desconhecido. Falta coragem de fazer mudanças e chegar não se sabe onde. Com a maior honestidade, vocês têm medo de si mesmos. Isso é muito comum. Tem medo de não estar completos. E vocês querem muito ser completos. Tem medo de perceberem que tem falhas, que tem erros, que não são pessoas perfeitas. Tem muita gente que não aceita a crítica porque tem medo de perceber que tem coisas que precisa mudar na sua conduta, na sua maneira de ser. Então tem medo de estar completo, de não estar completos, e vocês querem muito ser completos. Então dizem: estou completo, sou soberano, preciso de alguém, estou atraído por alguém. Não quero ver, tenho muito medo disso. Não preciso de ninguém. Não, eu preciso sim. Não, acho que não preciso não. Então vocês vão para frente e para trás. Aprendam a aquietar a vossa mente. Saiam desse conflito. Quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Saiam desse conflito. Aprendam a aquietar a vossa mente. Aprendam a ter o controle total da vossa energia. O que isso significa? Significa que onde quer que vocês estejam, estão observando a si mesmos. A postura do vosso corpo, o movimento das mãos, se estão repetindo muitas e muitas vezes, se estão falando ou estão em silêncio, se estão conduzindo-se desta ou daquela maneira. Então, é importante que a gente se observe, que a gente preste atenção na nossa maneira de ser, de falar, de se conduzir. Então, os mínimos detalhes, mesmo a postura do nosso corpo, os nossos gestos, diz muito. E nós precisamos observar isso. Precisamos ver o que em nós precisa ser mudado. Aprendam a observar-se sem julgamento. Aprendam a observar-se constatando como são, como verdadeiramente são. Aprendam a observar-se com imparcialidade. Não fique tentando justificar a sua conduta. Tenham autocompaixão, mas sejam verdadeiros em sua autoanálise, sem se julgar, sem se recriminar, mas sejam verdadeiros e imparciais em suas auto-observações, em sua autoanálise. Porque ela, quando é uma observação viciada, quando é uma observação que não é verdadeira, ela atrapalha o nosso processo de evolução. Nós devemos ter uma visão de autocrítica, de autoanálise, sem sermos condescendentes conosco, mas tendo autocompaixão, sem julgamento, sem sermos parciais, sem sermos duros ou condescendentes conosco, tendo uma avaliação, uma autoavaliação imparcial. Nós vamos perceber no que nós precisamos nos corrigir, no que nós precisamos efetuar mudanças na nossa conduta. E essas correções, essas mudanças, elas não devem ser impostas a nós mesmos. Elas devem ser frutos de uma consciência que nos mostre que nós precisamos mudar naturalmente, através da compreensão e não através de imposições. Nada do que é imposto funciona, nem mesmo quando é autoimposto. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência para aceitarmos as mudanças. Então, aprendam a observar-se, constatando como são, e a corrigir-se, determinando como gostariam de ser. Aprendam a silenciar a mente. Aprendam a silenciar o ego. O
O ego não pode ser eliminado. Ele é parte necessária do nosso eu. Ele é o que administra o nosso eu físico. Mas nós devemos colocar o ego no seu devido lugar, sem deixar que ele fale mais alto, sem deixar que o ego queira administrar as nossas vidas e nos conduzir no dia a dia. Então, aprendam a silenciar a mente, aprendam a silenciar o ego. As frequências são transmitidas de uma pessoa para outra, especialmente se houver uma ligação de amor. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre, não significa sufocar o outro, não significa querer se apoderar do outro como se o outro fosse propriedade. Não significa querer manipular e dominar o outro. Isso não é amor. Grudar no outro, querer dominar o outro, querer sufocar, se apoderar do outro, isso não é amor. Isso é doença. Uma ligação de amor não significa grudar-se no outro para sempre. Significa simplesmente que existe um relacionamento enquanto o considerarem apropriado, enquanto houver respeito mútuo, troca de energias, e que essas energias podem fluir livremente num circuito aberto. Quando essas energias deixarem de fluir livremente num circuito aberto, é a hora de encerrar essa relação. Quando vocês não se amam e não estão ligados, não há troca positiva. O circuito não se abre. Isso não significa que não possam ter prazer no sexo. Podem até ter prazer no sexo. Mas significa simplesmente que o circuito não está aberto. Significa que podem ter prazer no sexo, mas que não há troca de energias. Ou se há alguma troca, ela não é positiva. Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. Então, ao contrário do que muita gente imagina, conforme a elevação da nossa frequência vibratória, à medida que nós despertamos e que a nossa frequência vibratória se eleva, não diminui o nosso interesse sexual. O nosso interesse sexual ele não desaparece, ele não diminui devido à nossa elevação espiritual. Ele apenas se torna uma energia diferente. Ele apenas se torna um interesse sexual, uma energia sexual diferente. Ela muda a frequência, mas nós não deixamos de ter interesse sexual. Apenas muda a forma de interesse sexual, a forma de energia. Então, com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos, principalmente quando eles são fruto de um relacionamento de amor. Não existe algo mais lindo, mais sublime, mais majestoso, mais prazeroso do que sentir um orgasmo de amor com alguém que nós amamos. É um orgasmo prolongado, intenso, é algo longo, é algo que faz vibrar cada célula do nosso corpo de uma forma intensa e prolongada. Então, muitos irmãos buscam ter experiências diferentes através das drogas, através da bebida, quando nós temos, através do orgasmo baseado no amor, a maior experiência, a mais maravilhosa experiência que nós podemos ter na matéria. Se esses irmãos que buscam alguma coisa através das drogas, através das bebidas, se eles conhecessem o poder dessa experiência de amor, de orgasmo através do amor,
jamais voltariam a buscar as drogas ou a bebida. O orgasmo através do amor é a maior experiência psíquica que nós podemos ter aqui na Terra. Quando nós usufruímos dessa experiência em toda a sua intensidade, ela é a maior experiência que nós podemos experienciar no corpo físico. É claro que isso vai aumentando gradativamente à medida que nós elevamos a nossa frequência vibratória. Mas, à medida que nós atingimos níveis mais elevados, essa experiência se torna algo sublime, se torna algo que nos vicia. Então, é algo que nos vicia muito mais do que qualquer droga ou bebida. É algo muito maravilhoso que nós não iremos trocar por nenhuma outra experiência quando nós tivermos essas experiências. Então, irmãos, nós não devemos menosprezar a sexualidade por achar que ela é algo pecaminoso, algo errado, algo errôneo. E devemos sim buscar a sexualidade, mas a sexualidade é através do amor. A sexualidade é em níveis de frequência vibratória mais elevada. E aí nós vamos descobrir a experiência maravilhosa de ter um orgasmo através do amor. E aí então nós não vamos querer outra coisa. Nós vamos ficar viciados nisso, vamos ficar querendo ter orgasmo todo dia. Com a elevação da corrente elétrica, os orgasmos vão ficando cada vez mais intensos e longos. O corpo humano consegue atingi-los e mantê-los porque o sistema nervoso é capaz de sustentar frequências orgásticas altíssimas. É o sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Então, o orgasmo ele cura e ele fortalece o nosso sistema nervoso, de maneira que, com o tempo, nós temos condições de ter um sistema nervoso que consiga transmitir a energia eletromagnética do orgasmo em toda a sua potência. Quando nós não temos uma frequência vibratória elevada, nós não temos um orgasmo intenso, porque o nosso sistema nervoso não consegue captar e transmitir toda a frequência vibratória da energia que está chegando até nós. Então, com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa sapato número 41 e, de repente, querer calçar o número 35. Não vai servir, não vai ficar confortável. Vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Quando há uma troca de energias no orgasmo entre duas pessoas que têm a mesma frequência vibratória, as energias, as frequências, as vibrações, elas se misturam e se fundem numa só. Como pode duas frequências vibratórias distintas, diferentes, se fundir numa só? Não tem como. Na sequência, também vão aprender a importância da nutrição vibracional à medida que começam a ligar-se sexualmente. A ligação sexual é a única forma de comunhão total com pessoas que estejam na mesma voltagem ou em voltagem compatível. A realidade de vocês nos interessa muito, porque existem muitas pistas a serem seguidas no vosso mundo que despertam. Então, como os nossos irmãos pleidianos são os responsáveis pelo nosso processo de despertar, a nossa realidade interessa muito a eles, principalmente a nossa sexualidade, porque ela permite a eles encontrarem pistas que permitem o processo de despertar.
Quando viajam para outros países, os vossos aparelhos elétricos não podem ser ligados. Não só quando viajamos a outros países, né? Às vezes, cidades diferentes, como nós temos aqui no estado de São Paulo, cidade de Santos, que a voltagem é 220, São José do Rio Preto, cidade que a voltagem é 110. Nós, quando viemos de São José do Rio Preto, de Santos para São José do Rio Preto, a maioria dos nossos aparelhos não funcionavam aqui por causa de voltagem diferente, né? Então, quando viajam para outros países, os vossos aparelhos elétricos não podem ser ligados. Eles não servem, é necessário um transformador de voltagem. Seria muito estressante se cada vez que se envolvesse intimamente numa relação sexual, precisassem adaptar-se a outras voltagens ou precisassem de um transformador de voltagem. Vocês já pensaram? Vocês vão ter relação com uma pessoa, aí vocês descobrem na hora H, lá no motel, que a frequência vibratória é diferente, e aí vocês têm que ligar lá na portaria e pedir um transformador para fazer a conversão das suas frequências vibratórias para que elas possam estar no mesmo nível, para que elas funcionem, né? Seria engraçado, né? Bom, mas isso daí é algo que não existe, né? Não existe nada que faça a conversão de diferentes frequências vibratórias. Então, exigiria um esforço muito grande. Gastariam toda a vossa energia criando mecanismos de adaptação. Então, entrariam em abstinência, não se permitindo avançar, porque acabariam baixando as expectativas. Então, esse tipo de trauma, de problemas, pode parecer que é algo meio absurdo, mas não é. É algo comum, é algo rotineiro, é algo muito mais comum que muita gente imagina, e muitas vezes acontece de duas pessoas saírem para ter uma relação sexual e no momento da relação não conseguirem ter a relação. Ou o homem ou a mulher não consegue atingir o orgasmo ou fingem ter o orgasmo. Isso é muito mais fácil para a mulher fingir ter o orgasmo do que para o homem. Então é muito mais comum a mulher fingir ter o orgasmo do que o homem, porque o homem às vezes até consegue fingir, mas é muito difícil por causa da ejaculação. Então a falta de ejaculação denuncia que o homem não conseguiu atingir o orgasmo, embora exista a possibilidade de se atingir o orgasmo sem ter a ejaculação. Muitas vezes, o homem pode ter relações com intervalos muito pequenos e o seu organismo não teve tempo para produzir o esperma. Então, ele pode ter uma relação onde ele atinge o orgasmo sem ter a ejaculação. Isso é possível e nós já tivemos essa experiência. E ela é cabível, ela é perfeitamente explicada. Mas muitas mulheres têm dificuldade de entender isso, mesmo porque se o homem atingiu o orgasmo e não teve ejaculação, ela vai querer saber qual a relação que ele teve antes que provocou essa situação. Quando é com a mesma pessoa, fica fácil, né? Não é problemático. Duro é quando isso acontece da pessoa ter um relacionamento extraconjugal e depois chegar em casa e não ter como ter a ejaculação com a esposa. Pode até atingir o orgasmo, mas não consegue ter a ejaculação. Aí fica meio estranho, meio esquisito a coisa. Então, é compreensível que haja uma simulação de orgasmo quando o homem ou a mulher, às vezes, não quer decepcionar o parceiro, principalmente quando se criou uma expectativa muito grande, e no momento da relação, se constata que não há a frequência vibratória, não há afinidade na frequência vibratória, e aí acaba se perdendo o interesse sexual. Não se consegue ter a relação e se perde o interesse sexual. Então, isso é muito mais comum que as pessoas imaginam.
Muitas vezes a pessoa imagina que aquela pessoa que não atingiu o orgasmo, ela teve algum problema físico de momento, um cansaço, um estresse, etc. Né? Mas, e às vezes continua insistindo em ter relação com a mesma pessoa em outras oportunidades e novamente a coisa não funciona. Com outras pessoas funciona, mas com aquela não funciona. Por que isso? Né? Embora às vezes exista um interesse sexual, embora ambos estejam sadios e tenham relações normais com outras pessoas, entre eles não acontece nada, porque a frequência vibratória não é a mesma. Não existe sintonia vibratória entre os dois. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois é ele o condutor da corrente elétrica. Então, é o sistema nervoso que determina como você se expressa e sente. Se você tiver um sistema nervoso pouco evoluído, sua experiência sexual será muito limitada, pois ele é o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Então, o orgasmo cura e ele fortalece o sistema nervoso para que, em próximas relações, possa-se ter um orgasmo muito maior, porque, através da prática, o nosso sistema nervoso se desenvolve e consegue transportar maior intensidade de energia, gerando um orgasmo muito mais intenso. É ele o condutor da corrente elétrica. O orgasmo cura e realinha o corpo físico. Com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando na mesma voltagem. É aqui onde ocorre muitos das situações traumáticas de fracasso na relação sexual, né? As relações traumáticas de falta de libido, né? No momento certo a coisa desafina, né? Então, com o passar do tempo, não conseguirão se aproximar nem ter relações com alguém que não esteja operando exatamente na mesma voltagem. Simplesmente não vai dar. Seria comparável a uma pessoa que usa sapato 41 e querer calçar o número 35. Não serve, não fica confortável, vocês não combinam porque as vibrações não se misturam. Bom, isso nós já tínhamos lido, vamos voltar para... Os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Nós tivemos lá nos anos 60 os índigos promovendo o movimento hippie, né? De paz e amor, né? Então, os índigos nascidos após as primeiras ondas de índigo nascidas de índigos nascidos após 1948, levou eles a, quando atingiram uma certa idade, na década de 60, promover o movimento hippie e o movimento de paz e amor, que era um movimento de libertação do sexo, daquela formalidade e aquela forma arcaica e tradicional, formal, nos falta a palavra agora, para descrever a forma como o sexo era realizado antigamente. Então foi um processo de libertação que aconteceu na década de 60, libertou as pessoas daquele antigo paradigma, quebrou o paradigma e possibilitou as pessoas a terem mais liberdade sexual. Então, os anos 60 marcaram a abertura da exploração sexual. Imediatamente o paradigma mudou. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diferentes substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que o separou das gerações precedentes. Então, foi uma mudança muito brusca que aconteceu e que separou os jovens da década de 60 das gerações anteriores, dos seus pais e das gerações anteriores. Então, houve um choque muito grande com essa mudança e os jovens da geração de 60 tiveram muita dificuldade de serem aceitos e se relacionarem com seus pais
e com pessoas mais velhas de gerações precedentes. Grande parte da energia que se encontrava no planeta naquela época, somada à ingestão experimental de diferentes substâncias alucinógenas, criou instantaneamente um novo paradigma que o separou das gerações precedentes. Os limites deslocaram-se instantaneamente. Foi algo muito brusco. Estavam separados de uma geração que acreditava em guerras e não tinha sentimento. Uma geração cuja expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo, ou seja, de uma forma muito formal e pragmática. O sexo antigamente era muito formal e pragmático. Então, a expressão sexual ocorria no escuro e talvez com muitas roupas cobrindo o corpo. Vocês escancararam o paradigma de muitas maneiras, estabeleceram novas tendências e novas maneiras de ser. Foi maravilhoso. Uau, amor livre, vamos exibir nossos corpos, vocês disseram. Agora chegou o momento de uma nova revolução global através da qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, que foi aquela paz e amor que surgiu na época, né? Então agora é a hora de relação sexual responsável, relação sexual que tem como objetivo promover uma nova mudança de paradigma, uma nova revolução, uma revolução global, através do qual vocês vão se unir, vão procurar se unir a uma outra pessoa sexualmente, através de uma seleção vibracional. Ou seja, agora o que vai nos conduzir no processo de relação sexual não vai mais ser aspectos diversos como a aparência, né? E sim a frequência vibratória. Então não vai ser mais, a relação sexual não vai acontecer mais simplesmente pela atração sexual ou pela aparência ou por qualquer outro componente. Vai ocorrer simplesmente em função da frequência vibratória, da afinidade de frequência vibratória. Agora chegou o momento de uma nova revolução global, através do qual vocês vão se unir vibracionalmente a uma pessoa. Acabou a sexualidade leviana, o fingimento de sensações, acreditar que se é sexualmente liberado por ficar nesta e naquela posição, dizer isso ou aquilo. Isso não passa de aeróbica na área da sexualidade. Nós queremos que entre na aeróbica e nas contorções da alma, ou seja, na aeróbica da vibração, e não das frequências vibratórias, e não nas posições, na competição das posições sexuais, e não da intensidade, na quantidade de relações ou nas formas e posições em que elas ocorrem, mas sim na qualidade, na intensidade da relação, através da energia, da frequência vibratória em perfeita sintonia. Isso não passa de aeróbica na área da sexualidade. Nós queremos que entre na aeróbica e nas contorções da alma, a vibração. A profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Então, a profundidade de duas pessoas atingindo o orgasmo simultâneo e unindo-se nessa capacidade é o que todos desejam. Ou seja, todos nós desejamos, passamos a desejar agora, encontrar uma pessoa que seja nosso companheiro ou companheira, que possa atingir o orgasmo simultaneamente, atingir o orgasmo junto conosco, unindo-se nessa capacidade de atingir o orgasmo ao mesmo tempo, com isso atingir níveis mais elevados de energia sexual. Se existe medo, é devido à falta de um modelo de comportamento. Vocês desejam projetar uma conduta, um modelo de comportamento. Precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico instantaneamente irá promover um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento.
Então, precisam acreditar que, de alguma forma, a energia do projeto cósmico, ou seja, de alguma forma nós vamos... Isso tudo vai passar por um processo de evolução, de amadurecimento, e nós vamos chegar, dentro desse projeto cósmico, a um momento em que, instantaneamente, irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. Então, nós temos hoje mais um passo no processo de amadurecimento, de evolução da sexualidade, e a tendência é que esse passo ele esteja concluído dentro em breve, que ele esteja sendo superado dentro em breve, com um outro paradigma, né? Então, nós queremos deixar claro que os paradigmas não vêm mais para ficar como era antigamente. Os paradigmas vêm e ficam breve período e eles são substituídos por outros paradigmas. Então, nós vivemos um momento em que, de paradigma em paradigma, nós vamos evoluindo e o processo vai amadurecendo. Então, vocês vão lembrar com clareza, com grande clareza, as expressões da vossa sexualidades e vossa sexualidade em diferentes realidades, quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. Esse é o momento em que nós vamos adquirir consciência das nossas experiências sexuais em vidas anteriores. Então, nós estamos vivendo de paradigma em paradigma, nós estamos vivendo agora um momento em que a energia do projeto cósmico irá provocar um novo movimento baseado no desejo de dar o passo seguinte em direção ao autoconhecimento. Então, nós vamos ter um movimento um novo paradigma, que vai criado por um novo movimento, que vai nos conduzir em direção ao autoconhecimento. Então, não há o que a gente se preocupar, tudo acontece dentro de uma frequência vibratória que está em processo de elevação, em processo de desenvolvimento. Então, à medida que isso vai acontecendo, os paradigmas vão sendo substituídos por novos paradigmas. Vocês vão lembrar com grande clareza as expressões da vossa sexualidade em diferentes realidades, quando foram homens e mulheres e exploraram a sexualidade em todos os aspectos. É necessário muita coragem para fazer isso. Se existe uma área em que se julgam a si próprios e onde o planeta também julga, é a área sexual. Vocês têm ideias muito definidas sobre o que é próprio e impróprio sexualmente. Por isso, muitos de vocês podem ficar chocados ao se lembrarem do que fizeram com sua sexualidade. Compreendam que neste planeta, a sexualidade sempre foi o elo que ligou o corpo à vossa frequência mais elevada, ou seja, a matéria ao espírito. Então, a sexualidade sempre foi o elo de ligação entre matéria e espírito. Apesar de grande parte dos dados ter sido desmontada e espalhada dentro do corpo, grande parte foi desmontada e espalhada dentro do nosso corpo, o potencial de criar a vida permaneceu intacto, para que pudessem compreender inteiramente quem são no âmago do vosso ser. A vibração sexual tem sido a ligação com a vossa identidade cósmica. Mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Então, o que existe além da sexualidade é muito mais intenso, é muito mais... Então, a vibração sexual tem sido a ligação com a vossa identidade cósmica. Mas esse conceito global tem sido completamente incompreendido e perdido. Estamos informando que existe uma história muito maior e muito mais emocionante do que qualquer um ouse imaginar. Existem pessoas que não querem entrar em sintonia com essas frequências, pois elas podem levá-los a áreas de liberação, onde começam a compreender as coisas. A sexualidade foi-lhes deixada como frequência, de onde vocês, seguindo pelo sistema nervoso,
podiam ligar-se à mente superior e sair do corpo. Se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlados ou manipulados? Então, se soubessem que esse era o caminho para fora, quem poderia tê-los controlado ou manipulado? Então, quem nos controla e nos manipula não tinha interesse que nós descobríssemos esse caminho para fora. Precisam limpar a conotação negativa e os julgamentos que tingiram a vossa experiência sexual por eons. Precisam fazer as pazes com o sexo para integrar as frequências e a intensidade. Houve tanta manipulação e limites tão estreitos onde foram estabelecidos que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Então, houve tanta manipulação e limites tão estreitos foram estabelecidos que a verdade da sexualidade foi escondida de vocês. Disseram-lhes que poderiam procriar e ter orgasmos, mas não lhes contaram que poderiam abrir silêncios, aliás, que poderiam abrir frequências com ela. Disseram-lhes que poderiam procriar e ter orgasmos, mas não lhes contaram que poderiam abrir frequências com ela. Poderiam contatá-la e usá-la como método para lembrarem-se de quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Então, podem contatá-la e usá-la como método para se lembrarem de quem são e alterar a frequência vibratória do vosso corpo. Nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido uma nova dimensão. Então, nos próximos anos, a expansão da vossa sexualidade terá adquirido uma nova dimensão. Irão evoluir e crescer. Se mantiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente não chegarão lá. Então, nos próximos anos, a expressão da vossa sexualidade terá adquirido toda uma nova dimensão. Irão evoluir e crescer. Se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Irão evoluir e crescer se tiverem um companheiro que também queira seguir pela mesma estrada e estar tão aberto. Mas se estiverem com uma pessoa que queira jogar o jogo da abstinência ou da fuga, infelizmente não chegarão lá. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Pedimos a todos os nossos irmãos que coloquem no chat as suas dúvidas, as suas perguntas, para que nós possamos rapidamente respondê-las. O ambiente pode influenciar energeticamente a relação sexual. A energia do ambiente pode, sim, influenciar, interferir na energia, na relação sexual, né? Mas não é a energia do ambiente que vai determinar a afinidade de frequência vibratória ou não entre dois seres. Tá? Embora a energia do ambiente possa influir, ela não interfere a nível de afinidade vibratória entre duas pessoas. O sexo tântrico é recomendado? Os irmãos pleidianos não recomendam. Eles dizem que o sexo tântrico pode até nos ajudar a conhecer melhor o nosso corpo. Tem as suas vantagens, mas, de uma maneira geral, os pleidianos dizem que o sexo tântrico ele não permite o fluir natural das energias. As pessoas se torna algo que deixa de ser amoroso para se tornar técnico. A relação sexual através do sexo tântrico, ela tem a tendência de cair no técnico e no interesse pela condução das energias. Ela perde o foco na amorosidade e o foco passa para a questão técnica da manifestação das energias. E isso acaba por prejudicar a questão sentimental, a questão emocional, que fica relegada
na maioria das vezes, ao segundo plano. Nós já tivemos pessoas que contestaram, dizendo que o sexo tântrico também estimula a parte do relacionamento, a parte do amor. Mas nós não tivemos oportunidade de nos aprofundar nisso daí. Então, ficamos com o que os nossos irmãos pleidianos nos dizem, que quando o sexo passa a ser executado a partir de técnicas e de busca de atingir certos objetivos, certos interesses, ele perde a espontaneidade do que aconteceria naturalmente. E isso gera consequências, né? Então, pedir aos irmãos que procurem sempre deixar fluir as energias, deixar conduzir as energias sem forçar nada. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? O sexo pode curar o corpo porque é através do orgasmo. Quando nós temos o orgasmo através do amor, ele atinge uma intensidade muito grande, ele alinha os chakras, ele ativa os meridianos, enfim, o sexo, ele trabalha a parte das energias no nosso corpo. Quando isso acontece, a resposta do corpo é a saúde. Quando nós temos uma relação sexual baseada no amor, isso faz com que o nosso ser tenha, devido à intensidade do orgasmo, que o nosso corpo se reequilibre em sua parte energética, levando à cura da parte física. Ana Lúcia pergunta, há risco de após a masturbação a gente ser atacado por forças negativas? Olha, não existe se a sua frequência for elevada. Muitas vezes a gente é atacado quando a gente, durante a masturbação, a gente imagina algumas situações que estão baseadas em fantasias sexuais que não são muito sadias, ou seja, fantasias sexuais que envolvem dor e sofrimento a outras pessoas, que envolvam satanismo, que envolvam algum tipo de relação onde não haja o respeito e o amor entre as pessoas. Quando a gente se masturba idealizando situações de relacionamento que não sejam relacionamentos sadios, né? Que estejam relacionados a fantasias onde não se leva em conta o respeito ao próximo, ao outro ser. Ou seja, quando a masturbação ela tem baseada em fantasias que tem uma baixa frequência vibratória, onde não se respeita o outro ser com o qual estamos tendo relação, corre-se o risco de criar uma atração para incubos e súcubos. Então, os incubos e súcubos podem ser atraídos por uma relação, e nesse caso, independe de ser masturbação ou não, pode acontecer tanto na masturbação como numa relação normal, dos incubos e súcubos serem atraídos, mas mais em função da frequência vibratória da relação que nós estamos imaginando, que estamos visualizando, que estamos idealizando, né? E em razão de ser uma masturbação. Então, não é pelo fato de ser uma masturbação que isso vai atrair outras pessoas e gerar outros problemas de ordem espiritual. Isso daí, a sexualidade, a frequência vibratória da relação sexual é que poderá, se ela for muito baixa, atrair e abrir caminho para a manifestação de incubos, súcubos e outros seres do umbral do astral inferior, independente de ser uma relação ou uma masturbação. Isso pode acontecer numa relação. Se você tem uma relação com outra pessoa, onde não se respeita, não tem como base o amor, não há respeito entre as pessoas, isso pode sim gerar uma baixa frequência vibratória e atrair seres negativos. Então, isso independe de ser uma masturbação ou uma relação com alguém. O que importa é a questão da frequência vibratória. O Igor diz que tomou conhecimento que as prostitutas eram consideradas deusas. Existiu tempo e locais onde as prostitutas eram consideradas deusas. A Mônica pergunta, e os incubos e súcubos seriam necessariamente reptilianos? Não.
eles não são reptilianos, eles são egrégoras, são formas pensamentos criadas que têm baixa frequência vibratória e agem em função do desejo sexual das pessoas. O Igor pergunta: como você disse, os pleidianos não têm naves, mas fazem em nós experiências genéticas, né? Então, eles não fazem parte das abduções mesmo? O Igor, eles não fazem experiências genéticas em nós e nem fazem abduções, tá? Não fazem experiências genéticas em nós. Os pleidianos criaram as formas de vida que existem em nosso planeta. Criaram as formas de vida humanas e animais que existem em nosso planeta. As formas de vida vegetais, animais e humanas. Eles são os nossos deuses originais. Eles planejaram as formas de vida no planeta. Eles não fazem experiência conosco, eles não fazem abduções. Eles não são seres físicos, eles são seres etéricos. Quem fazem experiências conosco são os greys, os reptilianos, os draconianos, os insectoides, esses seres aí que não são associados à luz, que são associados à não-luz, que costumam abduzir os seres humanos para a experiência. Seres da luz não interferem no livre-arbítrio das pessoas. Quem interfere no livre-arbítrio das pessoas, através das abduções e experiências, são os seres da não-luz. Então, é preciso ficar bem claro isso, que nós temos seres da luz. Como seres da luz, nós temos os pleidianos, os arturianos, temos os alfa-centaurinos, temos os andromedanos. Então, tem várias famílias estelares que estão a serviço da luz, que fazem parte da família da luz, porque estão associados ao Criador e às forças da luz. E existem outros seres que não são associados à luz. Eles não são interdimensionais, eles são seres de quarta dimensão. Então, os greys, os reptilianos, os draconianos, sectoides, os anunnakis, são seres de quarta dimensão que não são seres etéricos, são seres de quarta dimensão e que utilizam de tecnologia. Suas naves são tecnológicas, não são energéticas. São naves tecnológicas, naves físicas e não energéticas. Então, cada vez que você vê aí abdução, vê aí aparecimento de naves no céu, etc., isso não é coisa de pleidiano. Isso não é nave pleidiana. Tá? Essas naves que aparecem aí, que são fotografadas, que são vistas, que aparecem aí na internet, são naves de seres físicos, são naves de seres que são da quarta dimensão e podem se manifestar fisicamente na terceira dimensão, mas que não são etéricos, são tecnológicos, são físicos e tecnológicos. Na verdade, os pleidianos são o que as religiões chamam de anjos. A imagem de anjos utilizada pelas religiões apoiada nos pleidianos, né? Então, o arquétipo do anjo com asas e penas, ela se apoia na imagem dos pleidianos, que são os seres que nos criaram, e que são seres pássaros. Os pleidianos são seres pássaros. Então, daí surgiu o arquétipo dos anjos, como seres com asas. Mas nem todo anjo tem asas, né? Existem os anjos que não têm asas, que não têm essa forma, tem outras formas diferentes. Os seres felinos são seres que poderiam ser considerados anjos como seres como os pleidianos. Tá? Embora eles sejam seres felinos, eles têm condição de fazer parte da família da luz, porque eles são seres interdimensionais. Eles são seres etéricos. Eles são mestres geneticistas, assim como os pleidianos, os arturianos, etc. O Tony pergunta se o orgasmo atingido no sono é o igual da vida real, referente a esse movimento de energia. É muito parecido. O orgasmo que nós temos em experiências psíquicas durante o nosso sono, ele é muito parecido com o orgasmo que nós temos quando é um orgasmo espiritual, quando é uma relação de amor. Eles são muito parecidos, muito próximos.
é mais do que um orgasmo, é um estado de êxtase. O orgasmo baseado no amor, seja ele espiritual ou seja ele físico, ele é mais do que um orgasmo, ele é um estado de êxtase. André pergunta, os felinos são da família da luz? Inicialmente, sim, os felinos seriam da família da luz, mas os felinos, eles assumiram uma posição, embora eles sejam mestres geneticistas e tenham, inclusive, participado da criação das formas de vida aqui no nosso planeta, e, logicamente, serem seres da família da luz, eles se afastaram de qualquer alinhamento com as forças da não-luz e da luz aqui nessa região do universo. Eles não quiseram continuar sendo envolvidos no conflito entre seres humanos, reptilianos, etc. Então, eles procuram se manter neutros. Dentro da dualidade, eles procuram se manter neutros e não tomar partido nenhum. Bom, a Mônica diz que Cryon está dizendo que os DNA pleidianos nos foi colocado através do mito de Adão e Eva. Isso confere? Sim e não. Pleidianos dizem sim e não. Na verdade, Adão e Eva não existiu. Então, simbolicamente, poderia ser simbolicamente comparado com a criação dos seres humanos, com a criação de Adão e Eva. Então, a criação dos seres humanos poderia ser comparada à criação de Adão e Eva, mas, na verdade, isso não aconteceu porque Adão e Eva não existiram. Então, é apenas assim, uma comparação, segundo eles, Cryon deve ter feito uma comparação na forma como os seres humanos foram criados pelas forças da luz, que é muito parecida com a forma como foi criado Adão e Eva. Mas é apenas parecido, não tem nada a ver. É apenas uma similaridade para fins de esclarecimento, para fins de compreensão, e não algo que realmente aconteceu. Irmãos, nós temos que ir encerrando a nossa aula de hoje, porque nós temos que viajar amanhã logo cedo. Queremos agradecer a presença e a participação de todos. Espero que tenha sido uma boa aula, que tenha trazido novos conhecimentos. E queremos agradecer a presença dos nossos irmãos pleidianos. Queremos agradecer aos nossos moderadores. Queremos agradecer a presença do nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mestres, guias, xamãs, orixás, animais de poder. Queremos agradecer pela presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Queremos agradecer pela presença do comandante Assar Sheran, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Queremos agradecer pela presença de nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer pela presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, desejamos a todos que tenham um final de semana e uma semana vindoura de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações e principalmente muito progresso espiritual. A todos o nosso abraço carinhoso, sintam-se carinhosamente abraçados por nós. A todos a nossa gratidão pela presença, pela participação. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Fiquem na luz e na paz profunda. Nós amamos a todos vocês. Irmãos, uma boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês. Um abraço apertado. Fiquem na luz e na paz profunda.